Quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Era muito pequena ainda, e por isso não me lembro nada dele. Nada. Mas eu queria me lembrar. Queria que ele estivesse aqui. Queria muito. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe se casou de novo. O marido da minha mãe me obrigava a chamar ele de pai. Ela também. Ela falava que eu tinha que chamar ele de pai porque agora ele era meu pai. Mas toda vez que eu chamava ele de pai, a minha vontade era de chorar, porque eu sabia que tudo aquilo era uma mentira e que ele não era meu pai. Quando ele veio morar com a minha mãe, a nossa casa era bem pequena, só tinha uma cozinha e um quarto, e por isso que a gente dormia na mesma cama, os 3. No começo eu dormia do lado da minha mãe, mas depois ele falou pra eu dormir no meio deles. Durante a noite, ele me abraçava, me apertava, até que um dia eu contei pra minha mãe que estava grande e que eu não queria mais dormir com eles. Foi aí que ela arranjou uma casa, com 2 quartos, até porque meu irmão já ia nascer. Então eu passei a dormir sozinha no meu quarto. Mas, durante a noite, ele deitava no meio. E eu acordava com ele, em cima de mim, me abraçando. Até que um dia eu contei pra minha mãe. Ela ficou muito nervosa, começou a falar um monte de coisa. Falou que tudo aquilo era uma mentira. Começou a me bater. Depois daquela noite, nem consegui dormir. Passei a noite inteira chorando, com medo que ele viesse, mas ele não veio. No dia que minha mãe foi para o hospital, eu fiquei em casa com ele, sozinha. E foi nesse dia que ele mexeu comigo. Ele abusou de mim. Quando minha mãe voltou do hospital com o bebê, eu queria ter contado pra ela, mas tive medo, muito medo. Medo de que ela não acreditasse em mim e me batesse novamente. Então eu não contei. Depois daquele dia, nem consegui olhar pra cara dele, nem ficar perto dele. Quando minha avó veio me visitar, eu e meu irmão, comecei a chorar, falando que eu queria ir embora com ela, que eu queria morar na casa dela. Minha mãe ficou muito brava e começou a me bater. Mas logo depois ele entrou no meio e falou que seria melhor mesmo. Que seria melhor eu passar alguns dias na casa da minha avó. Então ela me trouxe e aqui estou até hoje. Nunca contei isso pra ela, até porque quando eu me lembro, me dá vontade de chorar. Porque ele me machucou, isso também me machucou aqui dentro. Se meu pai de verdade estivesse aqui, ele não tinha me machucado. Não tinha. Eu queria muito meu pai de verdade aqui comigo. Muito. Eu falo pra minha avó que não quero voltar pra aquela casa. Não quero. E nunca vou voltar pra aquela casa. Nunca mais.
pior que seja a situação, nunca põe a mão naquilo que não é seu. Nunca, tá me ouvindo? E eu ouvi muito bem. Só porque ela tem dinheiro, ela acha o quê? Que a gente é lixo? Que eu preciso de alguma coisa dela? Eu vivo com muita dificuldade. Vivo sim, mas sou limpa. Sou limpa, tá entendendo? Onde está minha mancha? E fala, onde está minha mancha? Vê se nas minhas mãos tem alguma sujeira. Tem? E tem mais, porque ela não veio falar comigo. Porque foi falar logo pra Dona Zete, que é a maior linguaruda da vizinhança. Aposto que a essa hora, o bairro inteiro já está sabendo. Na minha casa tem churrasco, sim. Às vezes quando tem churrasco, a vizinhança se reúne, cada um dá o que pode, a gente assa uma carne e toma uma cerveja. Carne de segunda, é verdade. Mas a gente também tem esse direito. Agora, falar que eu sou ladrona e que eu não tirando carne do freezer pra fazer churrasco lá em casa, de jeito nenhum. Isso eu não admito. Deus é testemunha de que eu nunca tirei nada de ninguém. Só eu sei o que eu passo para levar comida para as crianças. De noite, quando eu chego em casa cansada, ainda vou lavar a roupa para fora. Porque o que ela me paga é tão pouco, mas tão pouco, que não dá para nada. E agora, ela vem falar para todo mundo que estou roubando a geladeira dela, que sou ladrona. Não, isso não está certo. Se ao menos o Zé estivesse trabalhando, o que ela fez não está certo. Eu não sou ladrona, não sou. Essa palavra me machuca, esmaga o meu coração. Eu me sinto tão pequena, tão pequena. Casa eu não volto mais. Não volto. E não adianta ficar mandando mensagens. Agora é tarde. Prefiro ficar aqui na rua. Ah, agora você diz que me ama? Que tá todo mundo preocupado? Me procurando em todo lugar? E quer pra eu voltar pra casa? Não volto. Não volto mesmo. E justamente a senhora, que quando ele chegava bêbado de madrugada, gritando e acordando todo mundo, levantava e ia correndo arrumar janta pra ele. Isso quando ele não brigava e batia na senhora. E quantas vezes ele fez isso? Quantas? E a senhora fazia o quê? Nada. Nada. Defendia ele, falando que era trabalhador, um bom marido e que gostava dos filhos. Gostava dos filhos. Gostava nada. Nunca trouxe um agrado pra gente. Nunca disse uma palavra de carinho. Nunca pegou um filho no colo. Nunca beijou um filho. E nunca trouxe nenhum presente pra nenhum de nós. Era assim que ele gostava dos filhos? Era assim? E ainda a senhora vinha com a história de que ele só fazia isso quando bebia. Quando bebia. Ele bebia todo dia. E quando ele brigava e batia na senhora? O que a senhora fazia? Nada. Ia dormir chorando, não fazia nada. E por quê? Porque amava ele? E amava tanto que deixava que ele maltratasse a gente. Gostava mais dele do que da gente. E agora fica aí, implorando pra eu voltar pra casa. Não volto mesmo. Ontem foi a gota d'água.
Ele chegou bêbado, começou a brigar e bater na senhora. E o que a boba aqui fez? Entrou no meio para defender a mãe. E o que aconteceu? Quem apanhou fui eu. A senhora só ficou ali do lado, resmungando. Para. E não fez nada para me tirar das garras dele. Nada. Estou toda doída até agora. E eu não fiz nada. Só fui impedir que ele não batesse na senhora. Só isso. E aí, a senhora ainda quer que eu volte? Fica mandando mensagens dizendo que eu relevo, que ele é meu pai. Que ele se arrependeu e que a partir de agora tudo será diferente? Sim, vai ser diferente mesmo. Porque para casa eu não volto mais. Não volto. E sabe por quê? Porque eu não tenho mais pai. Não tenho. E agora, vou viver minha vida. Não importa o que me aconteça. Porque em mim, ele não vai bater nunca mais. Nunca mais. Pois é. 300 metros. Essa é a distância que ele tem que ficar longe de mim. Mas quem garante? Esse papel? E o que vale esse papel? Só eu sei o que vale esse papel. Nada. Um sujeito como aquele é capaz de tudo. E como eu sei. Foram 15 anos. 15 anos de tortura, sofrimento, humilhação. E por quê? Ciúmes? Dizia ele que era amor. Mas quem ama não maltrata, não humilha, não bate. No começo, quando nos casamos, ele era um doce de marido. Mas aos poucos começou a mudar. Parece que a certidão de casamento foi um atestado de posse para ele. Começou a me controlar em tudo. As minhas roupas, as minhas amizades e até a minha família. Eu só podia ir na casa da minha mãe se ele fosse junto. Até as alianças ele quis trocar. Aquela delicada e fina que o padre abençoou, ele trocou por uma larga e bem grossa. Queria que todo mundo soubesse que eu era casada. E queria logo ter um filho. Acho que na cabeça dele, se a gente tivesse logo um filho, eu ficaria presa a ele para sempre. No começo eu não me importava. Ele tinha cara de menino, agia como um adolescente inseguro. Eu achava aquilo até muito engraçado. Até o dia que ele brigou comigo por causa da minha saia. A gente ia na casa da minha mãe, no almoço,
como estava muito calor, eu vesti uma saia mais curta. Mais curta nada. Estava 2 centímetros acima dos joelhos. Mas ele começou a implicar e a dizer que aquilo não era roupa de mulher casada, de mulher decente. Então, eu perguntei pra ele, então toda mulher solteira é indecente? Ele ficou furioso e começou a gritar. Por fim, disse que não queria uma vagabunda dentro de casa. Então, para não cancelar o almoço, eu troquei de saia e fui. À noite, quando fomos dormir, ele disse que estava arrependido, pediu 1000 desculpas, começou a chorar, disse que me amava e que tinha muito medo de me perder. Mas a partir daquele dia, ele só piorou. Além das ofensas verbais, começou a me empurrar também. E como sempre, chorava e pedia perdão. Eu sempre revidava, nunca aceitava gratuitamente uma agressão. Até que um dia, depois do nascimento do nosso segundo filho, ele me bateu. Peguei as crianças e fui para a casa da minha mãe. Passei a noite lá e ele não apareceu. Falei para ela que queria me separar. Ela contemporizou dizendo que ele era o pai dos meus filhos, que casamento é assim mesmo, cheio de altos e baixos. No dia seguinte ele veio me buscar. Ficamos 2 semanas sem trocar uma palavra. Depois disso, ele começou a chegar tarde e com sinais de embriaguez. Conversava comigo tentando fazer as pazes, intimidade também. E como eu sempre recusava, ele começou a me agredir violentamente. Até que um dia eu não aguentei mais. Fui na delegacia da mulher e fiz um BO contra ele. Ele ficou furioso e prometeu que aquilo não ficaria assim. E a delegada pediu que ele se mudasse de casa. Uma noite, de madrugada, ele chegou caindo de bêbado, tentando arrombar a porta. Os vizinhos me socorreram e ele saiu gritando que ia me matar. Ia matar a mim e aos meus filhos. Foi então que eu voltei à delegacia da mulher e a delegada solicitou uma medida protetiva. Essa daqui. E o que vale esse papel? Nada. Aqui nesse país, a justiça não funciona. Não há nada que possa proteger o cidadão, muito menos a mulher. Nem o juiz, nem a delegada, nem a polícia, ninguém. Me sinto só, com os meus 2 filhos e uma ameaça de morte que paira sobre a minha cabeça. Mas eu tenho aqui a minha medida protetiva. Só ela poderá proteger a mim e aos meus filhos. Só ela. Egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedere,
Siebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accebis et cohortem, et a pontificibus et Pharisaeis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Senhor, dai-me coragem e forças, para que eu possa mostrar-me digno de ter sido criado à vossa imagem. Processit et dixit eis. Senhor, eu sei muito bem o tamanho do meu pecado. Eu pequei. Eu sei que pequei. Mas quando a mãe caiu doente, eu fiquei desesperado. A doença ruim estava tomando conta dela. Emagreceu muito. Ficou magrinha, magrinha. Toda noite, quando eu ia beijar a sua mão para a bênção, ela olhava nos meus olhos e falava que não queria morrer. Então, naquela noite lá no hospital, quando eu vi ela na maca, toda de branco, entrando para a sala de cirurgia, eu tive a certeza de que ela ia morrer. Fiquei desesperado. Então, ali mesmo, no corredor do hospital, me ajoelhei e pedi ao Senhor que não levasse a minha mãe, que desse mais uma chance. E prometi que se ela não morresse, eu me tornaria padre, para ser um perpétuo defensor de sua palavra. E ela não morreu. O Senhor teve piedade dela e também de mim. Mas não demorou muito. Numa noite o pai estava dormindo, sofreu um ataque e amanheceu sem se mexer. A gente chamava ele, tocava nele, mas ele não se mexia. Estava morto. Então eu fiquei sozinho. Eu e a minha mãe. Ela, coitada, depois que se livrou da doença, ficou muito fraca. Não consegue nem mais fazer as coisas de casa. Eu que tenho feito tudo. E meu pai deixou algumas dívidas. E por isso eu tive que trabalhar. E agora eu não tenho mais como cumprir a promessa de ser padre e continuar a sua obra. Eu não posso. Agora eu tenho que cuidar da minha mãe. E por isso eu estou aqui para pedir o seu perdão. Mas prometo que vou fazer de tudo para me manter fiel à sua palavra. Prometo rezar um terço todos os dias. Prometo. Se isso for suficiente para aliviar um pouco o meu pecado. E também não vou me casar, assim como todo padre. Imponho a mim mesmo essa penitência com a esperança do perdão para o meu pecado. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori pro populo. Sequebatur autem
Jesum Simon Petrus, et alius discipulus. Eu me casei nova. Minha mãe não queria porque eu só tinha 17 anos. Mas nessa idade a gente vê um mundo diferente, colorido, não sabe das surpresas e nem dos perigos que ele esconde. No começo foi tudo lindo, eu estava apaixonada. E a nossa vida, apesar de dificuldades para quem está começando uma vida nova, era muito boa. Era a vida que eu sonhava. Ter minha casa, meu marido, meus filhos. Mas durou pouco. 2 anos depois eu fiquei grávida. Quando eu soube da notícia, eu não me aguentei de tanta felicidade. Chorei muito. Eu não me aguentava de tanta felicidade. Ele também ficou muito feliz. E naquele dia eu preparei um jantar especial. Comprei aquele vinho que ele tanto gostava. Ele me trouxe um buquê de flores enorme. Eu nunca tinha visto tanta flor em toda a minha vida. Eu espalhei flor pela casa inteira. Parecia um imenso jardim perfumado. Ele queria uma menina. E naquele dia mesmo ele já escolheu o nome. Sara. E quando eu disse pra ele que podia ser um menino, ele ficou nervoso e começou a gritar: "Menino não! Menino não! Nunca!" Ele sempre teve muito ciúme de mim. Eu acho que era por isso que ele não queria ter um menino. Talvez ele achasse que eu iria transferir o amor dele pra criança. Ele nunca soube separar muito bem as coisas. Desde o começo eu já tinha percebido isso. E no dia do ultrassom, quando eu disse pra ele que era um menino, ele ficou furioso. Saiu pra rua e só voltou de madrugada. No dia seguinte, acordou bem cedo e nem me deu um beijo de despedida. À noite, quando voltou do trabalho, não disse nada. Me evitava, me olhava como se eu fosse a culpada da criança ser um menino. E desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi aquele menino apaixonado de quando a gente se conheceu e que sempre me trazia flores. Mas a situação piorou quando o ultrassom revelou que o nosso menino tinha síndrome de Down. Assim que eu terminei de contar, ele deu um murro na mesa e gritou que eu tinha que tirar. Eu já estava na 30ª semana, mais um pouco ele já ia nascer. Quando eu disse com firmeza que não tiraria, ele me atirou no chão e tentou me agredir. Eu fiquei desesperada e comecei a chorar. Então, muito nervoso, ele saiu para a rua. Naquela noite ele não voltou. Eu fui me deitar amargurada, me sentindo a pessoa mais solitária do mundo. O homem que eu amava exigia um sacrifício que eu não podia cumprir. E naquela noite, eu comecei a perceber que o meu castelo começava a desmoronar. E desde aquele dia, ele passou a me tratar com frieza, me olhando com uma espécie de nojo. No dia do parto, eu tive que pedir ajuda pro meu primo para me levar até o hospital. Nos 3 dias em que eu fiquei internada, ele não apareceu e nem sequer deu notícias. Quem me socorreu foi minha mãe e minha família. E nesses 2 anos, a gente tem vivido na mesma casa, como 2 estranhos. Quando eu voltei do hospital, ele passou a dormir no sofá.
E ele nunca se aproximou do berço para ver o menino. Ele nunca levou ele até o hospital. Ele nunca mais me ligou para sair. Nunca. Outro dia, ele resmungou no banheiro que já não aguentava mais. E que ficaria louco se não saísse logo dessa casa. Resmungou alto para que eu ouvisse. Naquela hora, eu senti que o coração ia me tremer de tanta dor. Quem segurou minhas lágrimas foi meu filho. Eu corri pro berço e apertei ele contra o peito, pedindo alívio pro meu coração. E hoje à noite, quando ele voltar do trabalho, eu vou livrar ele desse peso que vem trazendo sua infelicidade. Vou dizer a ele que se ele não aguenta mais ver aqui comigo e com o nosso filho, ele pode ir embora. Eu não vou segurar. Eu não posso segurar. Eu fico. Fico para cuidar do nosso bebê. Eu não quero que ele sofra por causa do menino. Ele é o pai do meu filho. E o que eu mais quero é sua felicidade. Ele pode ir embora. Eu vou sofrer muito. Vou chorar muito. Mas eu não quero que ele sofra. Não quero. Agora o nosso filho, o meu bebê, eu não vou abandonar nunca. Nunca. Ouviram bem? Ouviu bem, senhor Nicanor? Porque ontem, na metade da história, o senhor já estava dormindo. Eu ali, feito besta, me matando para contar a história e o senhor dormindo. Tem graça isso? Bom, então prestem atenção que eu vou começar. A nossa história de hoje é A Vendedora de Fósforos. Num belo dia não, porque já era de noite. Então, numa bela noite, também não era bela noite, porque estava fazendo frio, mas muito frio mesmo, isso. Então Dorinha, que era uma menina muito pobre, saiu pelas ruas para vender seus fósforos. Ah, essa bela noite, que não era bela, era a véspera do ano novo. E como já era quase perto da meia-noite, não tinha mais ninguém na rua. Então Dorinha, tadinha, não tinha vendido nenhuma caixa de fósforos. E assim, como ela era uma menina muito pobre, estava sem chinelos e os seus pezinhos estavam bem roxos de tanto frio. Desanimada por não ter vendido nada e por não ter mais ninguém na rua para ela vender, resolveu então voltar para casa. Mas como ela estava muito cansada, sentou no chão para descansar um pouco. Mas para piorar, o chão estava gelado. Então a coitada começou a tremer de frio e também de medo, pois se ela voltasse para casa sem ter vendido nada, levaria uma tremenda surra de seu pai. Bom, como não estava aguentando mais de tanto frio, pensou em acender um palito para aquecer as mãos. E assim ela fez. Mas logo o palito se apagou e as mãos voltaram a ficar geladas. E ela tinha muito medo, mas muito medo mesmo de acender mais outro palito.
pois seu pai iria ver a caixa riscada e a coitada apanharia mais ainda. E os seus pezinhos também começaram a endurecer de frio. Ela apertava os seus bracinhos contra o corpo, mas o frio não passava de jeito nenhum. Foi quando, de repente, na casa em frente, começou uma grande cantoria. É que eles estavam comemorando a chegada do novo ano. E de dentro da casa, vinha um delicioso cheiro de frango assado e de frutas frescas. E foi aí que ela percebeu que também estava faminta, pois não tinha comido nada desde o almoço. E para piorar, parecia que o frio aumentava cada vez mais. Então, já não aguentando mais de tanto frio, acendeu mais outro palito. E a festa e a cantoria da casa da frente ficava cada vez mais animada. Estava tão animada, mas tão animada, que virou a madrugada. No dia seguinte, quando amanheceu, encontraram o corpo da pobre menina morta. E ao seu lado, todos os palitos de fósforos queimados. E a história termina aqui. Gostaram? Por que você fez isso? Para que eu me sentisse culpada? É isso? Foi muito egoísmo seu. Porque eu não me sinto culpada. Não me sinto mesmo. Eu expliquei tudo muito bem a você. Não adiantaria a gente continuar. A qualquer momento a gente iria se separar. A gente iria se separar porque, para mim, a situação era muito desconfortável. Eu gostava muito de você. Fomos criadas juntas desde pequenas. Você sempre foi como uma irmã para mim. E também a minha melhor amiga. O sentimento que eu tinha por você era de irmã, de amiga, não de... Mas eu entendo você. O seu sentimento era de outra natureza. Quando a gente ficou grandinha, eu percebi a mudança em você. Você me olhava de um jeito diferente, fazia tudo por mim e brigava por minha causa. No começo, eu achei que você me defendia por eu ser sua melhor amiga. Mas até aí, tudo ia bem. A gente estava sempre juntas, fazia os trabalhos da escola juntas, compartilhava nossas intimidades. Mas você sempre trazia uma coisa bem escondida que nunca me falava o que era. Eu falava dos meninos e você logo mudava de assunto. Quando algum menino vinha conversar comigo, você saía de perto com cara de chateada. Chegou uma hora que você começou a ficar obsessiva e não queria sair mais de perto de mim. Parecia que tinha um ciúme incontrolável de mim. Um ciúme que me afastava das outras pessoas. Daí, eu comecei a achar tudo muito engraçado. Para mim, era como você quisesse me proteger porque era minha melhor amiga. E eu passei a gostar ainda mais de você. Então, você se tornou ainda mais amável, ainda mais carinhosa. E eu passei a me sentir protegida ao seu lado. Uma sensação estranha, mas era isso que eu sentia. Até que chegou aquele dia em que eu briguei com meu irmão, porque ele começou a falar para minha mãe que eu estava namorando com você. A minha mãe ficou nervosa e veio falar comigo.
e falou que eu tinha que tomar cuidado com você. Eu achei aquilo um absurdo. Por quê? Tomar cuidado com você. Depois de tantos anos, só agora ela descobriu que eu tinha que tomar cuidado com você? E acabei brigando com minha mãe. E isso só fez eu gostar mais de você. Pois somente eu sabia como era grande a nossa amizade. E foi nesse dia que você me falou do seu amor. Me contou uma longa história de dor e sofrimento e terminou dizendo que eu era a única pessoa com quem ela podia contar. Olhou no fundo dos meus olhos e me beijou. E me beijou com tanta ternura que naquele momento eu fiquei balançada e acabei correspondendo ao seu beijo. E a partir de então, a gente foi ficando. Mas toda vez que você me beijava, eu sentia um incômodo estranho dentro de mim. Não conseguia corresponder plenamente ao seu beijo. Então, eu comecei a desconfiar que alguma coisa não estava certa. Que eu não me sentia feliz naquela situação. E você começou também a perceber a minha dúvida. E foi neste momento que eu comecei a me aproximar do Henrique. Você percebeu e passou a seguir os meus passos, a me vigiar de perto, pois você sentia que, a cada dia, eu estava cada vez mais longe. E foi então que em uma noite você me convidou para dar uma volta e me levou para um lugar esquisito, onde não havia ninguém. Olhou para o céu e me apontou a lua. Era a lua cheia e estava bem avermelhada. Foi aí que você me falou. Você toparia morrer comigo? Nós duas, juntas. Morrer com você? É, morrer comigo. Assim, nós podemos ficar juntas. Para sempre. Não, é claro que não. Que ideia mais sem pé e nem cabeça? Se você não morrer comigo, eu vou morrer sozinha. Não fale uma coisa dessa. Você está ficando louca? Vamos embora. No outro dia, na escola, eu senti que você estava diferente. Me beijou no rosto friamente durante o intervalo. Pediu para a diretora para ir embora porque não estava se sentindo bem. E ficou 3 dias sem aparecer na escola. Sem enviar mensagens. E ontem veio a triste notícia do envenenamento. Por que você fez isso? Hein? Para que eu me sentisse culpada? É isso? Foi muito egoísmo seu. Porque eu não me sinto culpada. Não me sinto mesmo. Porque você sabe o quanto eu gosto de você. E eu vou gostar para sempre. Para sempre.